Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Estão gostando das nossas entrevistas? Eu espero que sim. É importante lembrar que vocês podem interagir com o canal enviando sugestões, opiniões, críticas e elogios. É só acessar o nosso QR Code e enviar a sua mensagem. Vou aproveitar esse espaço para falar de um livro de minha autoria, que é o CRM, Customer Relationship Management, Marketing de Relacionamento, Fidelização de Cliente e Pós-Venda, publicado pela editora Atual em 2019. Nesse livro, eu apresento as principais estratégias de relacionamento, fidelização de cliente e pós-venda. Além disso, demonstro também as mudanças necessárias nos processos organizacionais e a tecnologia necessária para a operacionalização destas estratégias, tornando as ações de atendimento mais eficientes e eficazes. Para ter acesso a esse livro e adquirir, é só procurar nas principais livrarias do mercado. Até a nossa próxima entrevista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é como obter alta performance e bons resultados em marketing. Para tratar desse assunto, a nossa convidada é Débora Garcia, que é palestrante, mentora de alta performance, neurociência do comportamento humano, fisiologista e escritora. Olá, Débora! Muito prazer em te conhecer e agradecer também o fato de você disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar com os nossos ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, para falar de um assunto que é um desafio, né? Como obter alta performance em marketing, né? E trazer bons resultados de forma sustentável, né? Que é o grande segredo, não é isso? Oi, Luiz, muito feliz, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no Marqueteiro, conversando com você e com quem está nos assistindo e nos ouvindo. De fato, esse é um desafio, né? Pensando no momento que a gente vive, as necessidades que existem hoje, o mundo mudou muito, a gente também mudou muito, e aí a gente hoje vai trazer algumas estratégias para possibilitar, eu falo sobre sustentabilidade. A gente pode ter um resultado expressivo, a gente pode ter sucesso em algum momento da vida, mas como é que a gente sustenta, né, um bom resultado e uma performance bacana no marketing na vida profissional? Débora, existe alguma fórmula para isso? Porque as pessoas hoje em dia e os profissionais, essa geração que está entrando aí como gestores, empreendedores, eles querem resultados rápidos, né? Tanto é que hoje nós falamos de growth marketing, que é obter resultados exponenciais. E a preocupação, né, quando você começa a querer crescer rapidamente, é de você conseguir manter. Porque às vezes chegar no topo ou conseguir bons resultados não é tão difícil. Talvez a maior dificuldade é se sustentar nesse topo e continuar crescendo. Existe alguma fórmula, Débora? Puxa, eu como venho da neurociência, Luiz, a gente não fala muito sobre fórmulas milagrosas, sabe? A gente fala sobre construções, sobre estratégias, porque a gente precisa entender, quando eu falo de autogestão, eu estou falando sobre administrar a mim mesmo, para manter a minha performance alta. E entender que eu sou a minha maior ferramenta de trabalho para o resto da vida. Eu posso ter o melhor equipamento, o melhor programa, a melhor equipe, mas eu sou a única coisa que eu não vou abrir mão e mudar nunca. Nunca vou sair da minha equipe. Então, como é que eu me administro para conseguir tanto. Porque muitas vezes você consegue sustentar o resultado, mas como você fica segurando esse resultado em alto nível? Você vai se perdendo no caminho, você vai se desfazendo no caminho, você vai adoecendo no caminho, até que alguém precise assumir o seu lugar. Então, tem todo esse olhar. Eu levo muito mais para um lado de quais são as possíveis estratégias, né? O que é possível de você utilizar para manter a sua performance alta,
do que uma fórmula propriamente dita, onde todo mundo vai fazer exatamente a mesma coisa, porque você pensa, eu e você somos diferentes. Pode ser que dentro da estratégia eu use 2, 3 passos, pode ser que você use outros 2, 3 passos. E quais seriam essas estratégias que você já citou desde o início da nossa entrevista, umas 2 vezes? Quais seriam essas estratégias que permitem esse crescimento rápido, né? Ou um bom resultado em marketing? A gente precisa se conhecer, a primeira coisa é isso. Né? Se eu vou usar um computador, eu preciso saber como ele funciona. Se eu vou dirigir um carro, eu preciso saber como ele funciona. Então, a gente precisa se entender e se conhecer. Para eu dar o meu melhor, como eu funciono? Para eu estar na minha melhor potência. Por exemplo, eu imagino muito que o marketing exija, apesar de que hoje a gente pega aí o Fórum Econômico Mundial, ele traz que uma das competências mais necessárias para o mercado de forma geral vai ser a habilidade de cabeça voltada para a solução de problema. Então, criatividade hoje em dia é essencial para todos os profissionais, seja para trazer um produto, seja para trazer uma solução para o cliente final, ou seja para resolver problemas dentro do que você faz ali no marketing, dentro da área que você atua. Então, criatividade é essencial. Como é que eu posso, então, ser criativo sempre? Né? Como é que eu posso ser focado? Como é que eu posso ser produtivo? Olha aqui, ó, os pontos essenciais, né, de trazer uma boa performance. Como é que eu entrego muitas vezes o esperado e muitas vezes mais do que o esperado? Né? O que é esperado de mim? O que é minha meta, o meu objetivo? Como é que eu faço para entregar isso? Como é que eu não procrastino? Se a gente pensa, por exemplo, no lado do estudante, como é que eu não procrastino para entregar na minha empresa, dentro do meu segmento, dentro do marketing, como é que eu não procrastino para entregar no último minuto, ou eu atraso esse prazo, ou como é que eu não procrastino o meu trabalho da faculdade, que é um grande desafio hoje. E outra coisa, como é que eu administro o meu emocional dessa ânsia gigante de estar sempre no topo? Porque se a gente sabe que o estresse, por exemplo, é tóxico para o meu cérebro, né? Que a ansiedade, ela também é nesse volume gigante e constante, ela é super prejudicial e eu quero me manter no alto, eu preciso administrar tudo isso. Então, ser produtivo, ser focado, né? Ser criativo nas soluções de problemas, nas soluções de produtos, seja na solução de relacionamento com os pares. Então, percebe que existem alguns pontos que você fala, nossa, isso aqui parece que faz mais sentido para mim. Para mim, fazem esse outro ponto. Mas tudo isso vai compor esse profissional que se mantém em cima por mais tempo. Sim. E quando nós falamos, né, o tema da nossa entrevista também está relacionado a bons resultados, tem que entender, né, Débora, que o que é um bom resultado, né? Se é só financeiro, porque muitas vezes existe uma ênfase na questão financeira. E também o que seria um bom resultado financeiro? Né? Seria crescer 10%, crescer 20%? Será que o mercado absorve isso? Será que tem capacidade, tem demanda para isso? Além disso, como também é a sua especialidade, tem bons resultados sociais, porque as empresas elas nascem também para uma atividade social, né? Tanto é que muita gente não percebe a razão social, que muitas vezes as pessoas pensam que é apenas colocar o nome da empresa. Não, é o motivo pelo qual a empresa existe, ela tem que declarar isso. Né? Qual a razão social, o motivo social para que elas existam. E muitas vezes fica restrito ao nome da empresa. Né? Você acostumou a dizer, a minha razão social é a empresa Débora Garcia. Né? Não é só isso. Qual o propósito da Débora Garcia de estar no mercado? Então, nós temos resultados, muitas vezes, financeiros, e tem que estar adequado à característica do mercado, a capacidade da empresa entregar, porque prometer é muito fácil, né, Débora? O difícil hoje em dia ainda... E você tem um resultado social, e você tem resultados mercadológicos, que nem sempre o resultado mercadológico acompanha o resultado financeiro e social. Então, acho que tem que ter um equilíbrio para a gente entender o que é um bom resultado. E tem que ter, isso daí traz uma coisa que eu chamo de alinhamento de expectativa. Né? Quando a gente coloca os objetivos de forma mais prática e palpável,
eu vou traçar um plano até chegar nisso daqui, mas isso precisa estar claro para esse profissional, onde eu quero chegar. Isso precisa estar muito claro. Eu não consigo traçar nenhuma estratégia ou plano de ação se eu estou, por exemplo, em São Paulo, mas eu não sei para onde eu vou. Eu não sei se eu vou para o Sul, eu não sei se eu vou para o Nordeste. Então, se você pensa que a empresa ela é composta de pessoas, e se essas pessoas não estão alinhadas com isso, a performance delas não vai ser a melhor. E a gente precisa que a empresa como um todo, de todos os seres humanos que estão ali, tenham a sua melhor performance. Então, um ponto principal é saber para onde a gente vai. Qual que é o motivo da gente existir? Quando eu faço parte desse motivo, eu vou me engajar mais, Luiz. E minha performance, quando eu estou engajada, ela é melhor. Agora, se o motivo, a minha razão social é só um nome, não, o significado da empresa não se atrela ao meu significado profissional. O meu significado profissional, para eu estar engajado e ter uma performance boa, ele tem que estar associado ao da empresa. Então, a meta que eu tenho de resultado, de crescimento, vamos supor, como você disse, 10%, 15%, 20%, seja qual for, para eu trazer o meu profissional, para ele se envolver com isso, essa é a meta da empresa. Para ele pode não ter significado nenhum. Como é que ele vai se dedicar além do esperado, que isso é alta performance, né? Você ter ideias além do esperado, por exemplo, por uma coisa que para ele não tem significado, é só uma obrigação. Então, quando eu atrelo esse significado da meta da empresa de crescimento ao meu significado pessoal, aí sim eu vou me dedicar ao máximo, porque aquilo conecta dentro de mim coisas que têm valor. Sim. E eu te fiz essa pergunta e essa reflexão, né, essa sugestão de reflexão, porque recentemente, durante esse início de ano, eu recebi muita pergunta de alunos em sala de aula, dizendo, professor, em relação ao NPS, o que você acha interessante? Qual o percentual do NPS? Então, eu percebo que tem muita preocupação com métricas de desempenho, né? E aí eu questionei a esses alunos dizendo, olha, vamos colocar essas métricas aqui, coloquei algumas métricas de NPS. Eu falei, o que você acharia? E aí eles me disseram, olha, ó, eu acho que está ótimo, professor. Eu falei, pois é, essas métricas são de empresas que quebraram recentemente, né? Então, será que uma métrica de desempenho é tudo? Né? Essas métricas, esses acompanhamentos, eles resolvem o problema da empresa? Né? São empresas que quebraram. Tudo bem, por motivos de corrupção, por motivos, enfim, né? Mas quebraram. Né? Não foi suficiente para se manter. Estão com dificuldades financeiras, né? Então, a gente tem que sair um pouco dessa... Não que não é possível e não é importante acompanhar, mas temos que tomar cuidado com esses indicadores, né, Débora? Você vê dessa maneira? Sim, eu acho que até no lado individual, isso também traz uma relação, né? Porque quando eu falo de alta performance, não é do desgaste, não é do esforço absurdo, não é se manter em cima à custa de outras coisas, muito pelo contrário. Eu preciso, nesse caso que você está falando, eu preciso entender o meu negócio, eu preciso entender o mercado, como você falou ali atrás, para colocar uma métrica que seja saudável, sustentável e produtiva. E eu, como profissional de marketing, eu, como ser humano, a mesma coisa. Porque eu posso, por exemplo, sair da faculdade, a gente muitas vezes sai cheio de energia, né? Eu já saí faz muito tempo, acho que você está dentro da faculdade, mas de outra forma. A gente sai cheio de energia para o mundo. E se a gente não sabe se administrar, a gente também quebra no meio do caminho. Hoje a gente vê muitas pessoas, fazendo esse paralelo com essas empresas que quebraram, quebrando, entre aspas, no meio do caminho. Porque a gente vai dar energia e tirar de outros lugares. Então, como é que a gente põe métrica dentro da empresa que seja real e saudável para essa empresa? E como é que eu também consigo fazer isso de forma real e saudável, sem prejudicar outras coisas? Hoje, quando a gente fala de alta performance, não é mais naquele modelo de sucesso, ou eu tenho resultado profissional, ou eu tenho uma vida pessoal. Não dá mais tempo de fazer isso, né, Luiz? Sim. Não dá mais para abrir mão de uma coisa ou de outra. Tem que ser junto, né? E eu acompanho o seu trabalho, né, Débora, e é belíssimo, né? Eu vejo o quanto você fala sobre esse assunto, o quanto você trabalha, o quanto você desenvolve trabalhos de mentoria, de consultoria a respeito desse tema.
E a minha curiosidade agora seria que tipo de demanda você recebe, né, normalmente, quando entro em contato com a profissional Débora Garcia, para ajudar em que sentido no desenvolvimento dos negócios? Muitas vezes me procura, por exemplo, empresário, empreendedor, líder, porque já tem um resultado, percebe? Essa pessoa já tem um resultado. E muitas vezes ela está satisfeita, ou ela quer crescer ali de uma forma saudável, ela não está com pressa. Nem sempre todo mundo, nem sempre as pessoas estão com pressa, né, para ter um crescimento exponencial. Mas ela não está conseguindo ser sustentável, né? Como que ela consegue lidar com os funcionários dela? Como que ela consegue lidar com a quantidade de soluções, quantidade de decisões, a quantidade de responsabilidade que ela tem todos os dias? Como que isso pode se tornar mais leve e mais eficiente? Eu brinco que como é que você coloca o seu cérebro para trabalhar a seu favor? Sim. Como é que eu me administro a ponto de eu estou bem no meu trabalho, mas quando eu saio eu não estou exausto. Eu estou bem também, eu tenho vida, eu tenho outras coisas. Eu não preciso viver só desse lado. Então, as pessoas me procuram para elas cuidarem melhor delas mesmas, no sentido de que, como que eu tenho soluções mais eficientes para o meu negócio, que esse é um grande desafio dos líderes, né? Como ser eficiente nas suas decisões, ser as melhores decisões, porque a gente fala de negócio, a gente está pensando em dinheiro, não tem como desatrelar. Sim. Então, se eu tenho melhores soluções, melhor para a sustentabilidade financeira do meu negócio. Uhum. E como é que eu faço isso sem me desgastar? Porque hoje a gente sabe que a decisão, Luiz, ela demanda de uma coisa, o nosso cérebro chama atenção. E a atenção é igual dinheiro, não é infinito. Né? Você tem uma quantidade desse dinheiro para gastar Sim. naquele dia. Então, se você gasta da forma errada, o seu dia vai ser mais difícil, você vai tomar piores decisões. A gente tem uma pesquisa interessante, que não é na área de marketing, mas a gente traz para a nossa vida, que é assim, pegaram juízes e aí foram olhando ao longo do dia como eram as decisões deles. Olha que coisa interessante. Então, você pega a pessoa de manhã, eu tenho uma decisão importante. Que hora que eu vou tomar essa decisão mais importante do meu dia? Qualquer hora. Olha lá que coisa. Você fala, que besteira, Débora. Aí pegaram esses juízes. E eles perceberam, sabe o quê? Não sei se você já viu essa pesquisa, que esses juízes começaram a ficar mais severos em suas decisões quando eles estavam com mais fome. Quando se afastava o máximo da última refeição que ele teve. Olha que interessante, que coisa que você, teoricamente, fala, não tem nada a ver isso com a minha vida. Tem tudo a ver, porque você pode tomar decisões erradas por coisas que, teoricamente, não tem relação. Então, quando a gente sabe disso, eu vou trazer a minha reunião mais importante para mais cedo, quando eu estou mais disposto ou mais disposta. Eu vou trazer o meu cliente mais difícil, mais desafiador, que exige mais de mim. Se você está ali já dentro de uma empresa, se você está indo para o mercado, se você tem, por exemplo, entrevistas, né? Tente se poupar para que você esteja na sua melhor forma. Vou falar agora um exemplo de uma entrevista, por exemplo, se a gente pensa em estudantes, né, que vão aí para o mercado de trabalho. Como que a gente impacta na decisão do outro? Olha que interessante. Tem uma pesquisadora chamada Amy Cuddy, não sei se você conhece, Sim. ela, sim, né? Que ela fala sobre isso, que ela fala sobre a liberação de testosterona e tudo mais com relação à postura corporal. E aí pegaram o pesquisador, o entrevistador, na verdade, não sabia que os entrevistados iam fazer isso. Um grupo de entrevistados fez uma postura corporal com a intenção de liberar a testosterona e deixar a pessoa mais confiante. O perfil de currículo era o mesmo, então pensa que você está concorrendo com uma pessoa que tem o mesmo perfil que você. Só que você vai lá e faz um certo tipo de movimento, e essa pessoa não, e os dois vão para a entrevista. E os que foram mais selecionados foram esses que, dentro dessa perspectiva, liberaram mais testosterona. O que tem a ver a testosterona, Débora? Eu fico mais confiante, o meu corpo fala mais. Quando eu estou mais confiante, eu me posiciono. Olha os meus braços. Eu me posiciono de uma forma diferente, eu sou mais convincente. E isso dentro do meu negócio, se eu atendo clientes dentro do marketing, se eu falo com o meu par dentro da minha empresa, se eu tenho um liderado, isso é essencial. Então, como que as coisas que estão em nós impactam no nosso resultado profissional? É isso que as pessoas vêm me procurar para ajudá-las, né? Sim, e esse assunto é extremamente interessante, importante, porque
Hoje, quando você prepara um diagnóstico empresarial que vai dar base para o desenvolvimento de um planejamento de marketing, para um planejamento estratégico, você tem que olhar sim o mercado, você tem que olhar os seus concorrentes, você tem que olhar os produtos que estão sendo desenvolvidos, que estão indo para o mercado, você tem que olhar sim o comportamento do consumidor, o ambiente competitivo de negócio, ou seja, você tem que ter um olhar externo, você tem que ter um olhar mercadológico. Evidente que você tem que olhar uma questão financeira, os indicadores financeiros, o resultado da empresa, enfim, a saúde financeira da organização. Você tem que olhar a sua gestão, ou seja, olhar os seus processos organizacionais, você tem que olhar como é que anda o seu estoque, como é que está a sua equipe profissional, quantas pessoas você tem, máquinas, equipamentos, enfim, mas você tem que olhar para o líder, né? E você tem que Total. saber se o líder ele está preparado para essa máquina, para administrar, para pilotar essa máquina, né? E é isso que você está tocando bastante ao longo dessa entrevista. Você está falando dessa capacidade de você liderar. Não liderar só no sentido de ser um gestor, ou de ser um diretor ou um presidente, mas a capacidade das pessoas que estão na organização liderar esse processo, liderar essa gestão e saber ter habilidade para atuar nesse mercado, né? Então, eu acho fantástico a sua colocação, porque você traz uma peça fundamental nesse processo, que é a visão de preparar o líder, né? Ou a liderança, não pessoa apenas física ou uma pessoa, mas uma empresa que tem a capacidade de liderar esse processo. Eu estou certo na minha análise sobre o que você disse, Débora? Sim, é isso mesmo. E a gente pode trazer esse papel da liderança em vários aspectos, né, Luiz? Porque eu posso falar do líder cargo, como você falou, que a gente sabe, por exemplo, 70% do engajamento da equipe é do líder. Então, se esse líder não está na melhor performance dele, dificilmente ele vai tirar uma boa performance dessa equipe que está embaixo. Olha que interessante. E aí, você pode pensar também que cada elemento dentro dessa organização, as empresas são feitas de pessoas. Eu sou muito repetitiva nisso, mas as empresas são feitas de pessoas. Se as pessoas não estão bem, o seu resultado não vai ser o melhor. Então, eu posso pensar nesse líder enquanto cargo, eu posso pensar em liderança de mercado, mas eu posso pensar também que eu, enquanto profissional, preciso ser um líder de mim mesmo. Sim. Eu preciso ser essa pessoa que me puxa para o meu melhor resultado, né? Porque o meu líder pode estar ali no momento bom ou ruim, mas eu preciso ser esse líder de mim, de falar assim, nossa, tá difícil de entregar. Eu estou com dificuldade, eu passo o dia aqui, eu não tenho o mesmo ânimo à tarde que eu tenho de manhã, eu estou fazendo o que é me pedido, que é assim, estou empatando, mas eu não tenho um gás, eu não tenho uma ideia diferente. Então, eu preciso ser o líder de mim mesmo, porque Sim. muitas vezes esse líder que está aqui, talvez ele não tenha esse preparo. Imagina que a nossa vida profissional é tão importante para eu esperar, né, que esse líder esteja preparado. Como é que eu posso deixar esse poder? Gente, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Tem que ser bom, Luiz. Sim. Tem que ser bom. A gente não pode aceitar que seja de médio para ruim. Tem fases, todo mundo tem fases profissionais mais difíceis, mais desafiadoras. Mas na maior parte do tempo, tem que ser bom para a gente. Não é que não vai ter dificuldade, não é que não vai ter problema. Vida de adulto tem tudo isso. Então não dá para esperar, né? Que eu falo, a gente anda assistindo muito Disney. Então, É, no trabalho tem problema, e trabalho dá trabalho. Então, como é que eu me lidero para ser bom para mim? Porque também eu sei que quando eu estou melhor, eu produzo mais. Se eu percebo que minha rotina é desgastante, chega domingo para segunda, eu falo, ai, vai começar tudo de novo. É um sinal, não tá tudo bem. E quem é o líder que tem que descobrir o que está de errado? sim. Por isso que eu acho perfeito, né? Eu acho que é um complemento muito importante que você está trazendo para os nossos ouvintes, né? E que está em sintonia para quem está trabalhando com marketing estratégico, gestão estratégica, né? Planejamento de marketing.
ter essa visão de que há necessidade de olhar não só para o mercado externo, para o concorrente, para o consumidor, essa nova geração, mas, sobretudo, tudo isso está dentro da organização. Essas gerações, elas estão todas elas, geração A, B, C, D, até a Z, todas essas gerações, elas estão dentro das organizações, com expectativas diferentes, com Sim. desejos diferentes, com necessidades, né? E que a gente não pode esquecer. Só porque passou o crachá, né, e entrou dentro de uma empresa, o ser humano ficou para o lado de fora, né? Está ali dentro e tem que ser trabalhado, tem que ser tratado de uma maneira adequada. Por isso que eu acho que esse nosso bate-papo, que passa super rápido, né, Débora? Já estamos chegando Estamos no chegando final, no Luiz. finalzinho. Eu gostaria que você colocasse aqui as suas considerações finais, um fechamento do nosso bate-papo, que foi excelente, já que gostaria de te convidar para novos bate-papos, para falar de outras coisas, que eu sei que você tem muito conhecimento na área de sustentabilidade, eu acho que tem muito para se falar, sobretudo do ESG, que é um conceito muito importante nos dias de hoje, e gostaria de que você também colocasse os seus contatos, né? Tem muito ouvinte que manda depois mensagem, às vezes estão realizando trabalhos de monografia, trabalhos de conclusão, e às vezes querem entrar em contato para fazer uma entrevista, para pegar a indicação de um livro, de um material. Então, gostaria que você ficasse à vontade agora para falar um pouco do seu trabalho e se sentir à vontade de deixar os seus contatos. Primeiro eu agradeço muito, foi muito bacana estar aqui. Infelizmente, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. A gente sabe dentro da neurociência que o tempo passa rápido porque está sendo bom. A nossa percepção de tempo quando é bom, e lembra disso, você que está acompanhando a gente. Se o seu tempo no trabalho passa devagar, está na hora de você mudar algumas chaves. Nosso tempo passou rápido aqui porque está prazeroso, porque está agradável. Quando está chato, difícil, moroso, é porque tem algum botãozinho que precisa ser ajustado. Então, o que eu diria, Luiz, para você que está com a gente, acompanhou a gente até nesse momento, entenda o quanto você é importante na sua vida profissional, o quanto você precisa investir em você. Eu vou repetir, você é a maior ferramenta que você vai ter para o resto da sua vida. As empresas são feitas de pessoas. Não espere que outras pessoas percebam as suas necessidades. Assuma as suas necessidades profissionais como prioridade, seja continuar estudando, que eu acho que é essencial para todo profissional, seja cuidar de você se os seus objetivos vão ser atingidos, em que ponto que você está da sua vida profissional, mas saiba o que é importante para você nesse momento, coloque metas, administre o estresse. Ninguém consegue se manter no alto por muito tempo com um nível de estresse muito alto. Todo mundo vive hoje com muita responsabilidade, mas como é que você consegue fazer isso, descer e subir para ser saudável para você? Eu tenho um canal também de podcast que chama PerformaCast. Fica aqui um convite para que vocês venham conhecer. Estou com esse canal, está no YouTube também e nas outras plataformas como Spotify. E eu tenho também o Instagram, que eu faço ali postagens todos os dias dentro desse universo de como que a gente se administra melhor para ter uma vida melhor. Eu falo muito sobre performance de vida, né? Você não precisa abrir mão de nada mais. Está na hora da gente entender que a vida é essa e ela tem que ser boa em todos os lados. Então, o meu arroba é @Débora_Garcia e você pode me encontrar também para a gente se conectar pelo LinkedIn. Fica aqui meu muito, muito, muito obrigada, Luiz, a você e ao marqueteiro e a todo mundo que nos acompanhou. Eu que agradeço, né, de você, enfim, disponibilizar esse tempo com os nossos ouvintes. É uma honra, é um orgulho, né, de ver profissionais no mercado como você. Eu te acompanho e vou continuar te acompanhando, né, e com certeza vamos ter mais alguns convites para continuar esse nosso bate-papo, né, e quem sabe ter um bate-papo pessoal para também sair um pouco desse virtual e ir para o mundo físico, que também é muito bom, que é também muito agradável. Né? Muito obrigado e, prezados ouvintes, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Tchau, tchau.
O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.